Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A Comissão da Verdade precisa ir mais fundo e mais depressa. As Forças Armadas precisam reconhecer os seus erros. Não adianta esconder. Houve torturas e mortes nos quartéis. Quanto mais demora o pedido de desculpas, mais difícil será a reconciliação. Quem faz essas afirmações não é um militante revolucionário, nem um guerrilheiro, é um matador arrependido que esteve a serviço da ditadura durante quase 2 décadas. Ele executou gente, depois planejou atentados, falsos confrontos, assassinatos. É dele a ideia de incinerar cadáveres de vítimas das torturas em fornos de uma usina de açúcar. Liquidou pessoalmente colegas que não respeitaram o código de ética da delinquência a serviço do Estado. Queimou arquivos, alguns deles com prazer. Seu nome, Cláudio Guerra, delegado do DOPS no Espírito Santo, convocado pelo Serviço Nacional de Informações, o funesto SNI, o monstro, como o definiu seu próprio criador. Cláudio Guerra hoje é pastor evangélico. Já falou ao Observatório da Imprensa em junho de 2012. Quer falar de novo. Está com pressa. Não porque esteja com medo de ser queimado, mas porque sabe que a Comissão da Verdade tem um prazo fatal, dezembro de 2014. Quando o Observatório da Imprensa o ouviu pela primeira vez, desfiando os crimes que cometeu, logo nos ocorreu o conceito da banalidade do mal, criado por Hannah Arendt. Agora, ao ouvir sua exortação calma, serena, nos ocorre que a banalidade do mal só pode ser enfrentada com a simplicidade do bem. Você vai fazer vários atentados à bomba, é uma bomba, mas vai passar por isso mesmo. Se recebemos ordem de queima de arquivo, foi queimado muito arquivo. Ali na usina, que eu sei, foram 12, com mais o tenente Odilon, que eu executei no local. Eu meti a mão, ele também meteu. Eu estava com 38, ele estava com a 45. Quando eu meti a mão, eu atirei primeiro. O tiro pegou debaixo do nariz dele aqui. Ele levantou ainda sacando. Aí o Vavá e os outros, dá outro, que outra coisa. Aí eu passei por trás e dei um na cabeça. Foi o único cadáver que eu não estava presente quando foi julgado no forno. Eu errei. Forças Armadas também errou. Chega lá, erramos lá no passado. Eu não tenho como restituir as vidas que foram tiradas, mas posso cooperar para o esclarecimento da verdade e reconhecer que foi um erro. Eu estou fazendo minha parte. Se as outras pessoas não fizeram dela, é problema de cada um, né? Delegado, a sua atividade, vamos dizer, política, de repressão política, começou ainda como escrivão, como escrivão, não é? Oficial de Justiça. Eu morava no interior de Minas, na comarca de Mantena, né? Eu era oficial de Justiça. E devido a uma reintegração de posse que vamos fazer, eu criei ali uma inimizade com o fazendeiro, né, que achou que eu estava perseguindo, estava sendo prejudicado pela ação e eu estava ali apenas cumprindo uma determinação judicial. Mas ele mandou que tirasse a minha vida, e tirou a vida de um primo meu que era muito parecido comigo. E daí eu queria, né, era jovem, tinha saído recentemente do exército e tal, fui na cabeça que ia vingar a morte do meu primo. Daí teve uma fuga nesse presídio lá de Mantena, de um pistoleiro. Aí ele me chamou, estava a equipe do coronel Pedro, então capitão Pedro, era o sargento Vladimir, conhecido como Mirinho, o feio e o alemão. Aí eu, em companhia deles, né, saímos na captura do fugitivo. E o PM que teria matado meu primo estava na diligência. Aí morreu o PM e morreu o bandido. Eu, naquela época, Dino, eu achei que eu tinha recebido um favor enorme, né?
E, na realidade, ali era o começo da minha caminhada na violência e do errado, né? Porque aquele favor que eu achei que tinham me feito ali, mas não demorou muito tempo, veio a cobrança. Porque o capitão Pedro era o chefe de captura de Minas Gerais, recebeu ordem do governador de Minas, da época, de erradicar a pistolagem que tinha na região contestada, Minas e Espírito Santo, que havia duas jurisdições, isso possibilitava a criminalidade, né? E aí veio a cobrança. Como eles haviam me ajudado na vingança do meu primo, me chamaram para me poder ajudar eles nesse combate. Nessa época morreu muita gente. Agora, e depois a sua atividade já na polícia, com relação a lideranças camponesas? Nessa época lá morreu líderes camponeses também, né? Morreu muitos invasores, que chamava de invasor de terra. Por essa invasão mesmo que eu me referi, que surgiu esse evento, era liderado por Chicão, um conhecido cara de esquerda que só fazia esse tipo de ação. Bom, nesse interim, no início de 69, 70, eu já estava fazendo Direito numa faculdade em Colatina, aí fui no concurso público para o Judiciário aqui do Espírito Santo, vim ser escrevente juramentado. Fui assediado por um promotor de justiça, que era irmão do Davi Queiroz, o subsecretário Adélio Queiroz, pessoas de extrema direita, e disse o seguinte: ô Guerra, você faz o concurso na polícia que você não vai trabalhar, você vai ficar comigo no escritório. Aí, como que foi a minha ida para a repressão em si e o combate à repressão? Foi criada uma delegacia, nessa época, eu estava como delegado distrital. Aí, a estratégia dos órgãos de informação foi feita uma experiência no Paraná e aqui no Espírito Santo. Criaram uma delegacia chamada Crimes contra a Administração Pública e Economia Popular, só que era de Araque. Era para fazer uma delegacia política, porque o DOPS estava visado. Bom, essa delegacia foi criada, eu que fui o primeiro titular dela, e comecei a fazer um trabalho, sobressair, né? No sobressair, imprensa divulgando, aquele negócio todo, o procurador da República, que já ia me visitar, me falou: Guerra, eu queria que você fosse da Procuradoria, que tem 2 oficiais que querem te conhecer. Eu, né, cheio de vaidades, na época, fui lá conhecer, né? Era o coronel Fred Perdigão e o comandante Vieira. Aí, dali, né, ambos do Exército. Só o coronel Fred Perdigão, o comandante Vieira era do Senemar, Marinha, né? E como que foi? Aí eu cheguei lá, eles começaram a mexer com o meu patriotismo, né? Olha, Guerra, você sabe que o país está numa emergência, nós estamos combatendo o comunismo, nosso país está sendo invadido, né? E Cuba está injetando, a história que... E aquilo mexia muito comigo, porque além de eu ter recebido uma doutrina de direita, né? Porque servi o Exército Brasileiro, vim de Minas Gerais, que é o estado que também, pela tradição também, que é um estado de direita, né? E com a morte do meu primo, eu passei a ter mais raiva da esquerda ainda, né? Do comunista. Quando eles me falaram que precisavam de mim, eu fiquei cheio de gás, né? Vaidade, né? E ele falou: olha, nós precisamos de você na parte operacional. Então, o que era? Eles queriam pegar a minha experiência de ter participado da execução de pessoas lá para executar pessoas que eles queriam que executasse, que o governo queria, né? Aí eu recebi as missões. As primeiras missões foi para ir a São Paulo, né? Onde, durante as missões que eu fiz lá, foram executadas 3 pessoas, né? Lá em São Paulo. Mas como é que era essa execução? Eram enfrentamentos? Olha, nós entendíamos, quando nós recebíamos a missão, até nós éramos enganados.
A gente recebia a missão como se fosse um enfrentamento. Só que chegavam lá, era um circo que tinha sido montado por eles. Eles, os militares. Os doicode. Lá em São Paulo já era montado lá pelo Fleury e pelo o coronel, que hoje diz que nunca foi torturado ninguém lá, e todo mundo sabe que foi torturado e que morreram gente lá, né? Eles montavam um cenário que você chegava e também a pessoa que ia nos levar até o local já ia nos colocando receio, né? Olha, chegar lá vocês não podem dar chance, que são de alta periculosidade, são guerrilheiros que vieram de treinamento de Cuba, né? Vocês têm que chegar fazendo. Então era essa ação que acontecia. Foi na Angélica, perto de um ponto de ônibus, né? Eu não sabia o nome, eu dei o nome no livro, porque com as deduções dos escritores e tal, chegamos que eram aquelas pessoas, né? E 2 lá num lago, eu esqueci o nome do lago agora, mas no livro tem relatando. E no Rio, né, teve mais uma execução também, né? E em Recife, até que lá no Recife havia muita contradição, um jornal lá da esquerda dizendo, eu não lembro qual partido, mas era no partido da esquerda, dizendo que eu estava mentindo, né? Mas aí a comissão me chamou lá, eu fui até lá, saí de lá elogiado, porque esclarecia um fato que estava obscuro, que era a eliminação do líder camponês que gozava de muito prestígio lá na região. Foi esclarecida, eles mandaram até um ofício agradecendo, né? Então, essa aí foi a parte de execuções. Nesse período, o coronel Perdigão, que eu conhecia, e a minha família o conhecia como Dr. Flávio, né? Todos os meus filhos conheceram ele, né? Minha esposa, todos conheceram ele. Passou a ter uma amizade mais estreita. Então, eu subi de cargo ali dentro, né? Eu passei de executor, eu passei a ser estrategista, né? Eu passei a coordenar já atentados, mas aí eu já não era o executor mais, eu determinava e ia acompanhando, né, alguns atentados com explosivo, igual foi o Estadão de São Paulo, já nos anos 80, o jornal A Tribuna aqui, o Jornal da Cidade, uma lancha, né? E nesse período de execução, não sei se já estou dando um resumo de toda a minha história claro. Dentro da coisa, né? No próximo bloco, o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, matador implacável, descobre como eliminar os corpos das vítimas sem deixar vestígios. O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista especial com o ex-delegado Cláudio Guerra, que serviu à ditadura militar no combate aos adversários do regime. Os órgãos de informação em si estavam já havendo uma preocupação por causa da cobrança do governo americano e da imprensa local do país aqui também sobre os desaparecimentos, tortura, já estava um combate muito grande, né? Aí o que numa das reuniões, eu dei uma ideia. Qual que era o mecanismo que ele usava, né? Era igual o próprio Malhães, que é o doutor Pablo, falou, era cortar pessoas em pedaços, julgar, né, enterrar em cova rasa, e isso aí estava trazendo transtorno. Aí foi dada a ideia, eu sugeri agora, da usina, né, para incinerar corpos. O governo local atestava que eu estava aqui, mas eu morava no Rio e ficava no expediente dentro do SNI, no Rio de Janeiro. E o escritório do SNI, que lá no Rio existia a agência SNI, que funcionava no prédio da Petrobras, né? E o escritório do SNI, que o qual ficava com o Perdigão, que era no edifício DNR, Presidente Vargas com Rio Branco. Na esquina ali.
Ali o chefe ali era o Perdigão, então ali já recebia, aí já era na fase de estrategista. As ordens já era ali. Já vinham verbais, né? Ele já falava, olha, esse aqui e tal. Nessa época eu tinha 2 codinomes, um era doutor. No Rio até hoje, só foi em muitos lugares lá e me chama de doutor Reinaldo. E por que essa necessidade de esconder os cadáveres? A produção de cadáveres era muito grande. Por exemplo, Casa da Morte foi onde eu participei da ocultação de cadáver. Casa da Morte e alguns ali da Barão de Mesquita, né? Do ICOD. Eles, por exemplo, da Barão de Mesquita, sabe, eles tiravam dali, as pessoas que ele eliminava, levavam para o Alto da Boa Vista e jogavam no lugar que o Esquadrão da Morte, a polícia, tudo jogava no mesmo lugar. Desovava. Quer dizer, é um lugar que um troço assim, amador, né? Então, queria-se existia uma preocupação, já que estava havendo abertura, de ser feita uma coisa que não ficasse vestígio. Hoje, por que está se sabendo a verdade? Porque eu hoje sirvo a um Deus, né? E passei a ter uma mentalidade, renasci de novo, né? Aquela mentalidade tacanha que eu levaria para o túmulo, que eu sei, eu deixei de lado. E eu não tenho isso na minha vida hoje, como eu tivesse traído ninguém. Porque eu não cheguei e falei, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Eu falei, eu fiz. Se envolve pessoas que fizeram comigo, é o envolvimento que eles tiveram, né? Mas é o dever meu. Hoje eu tenho isso como dever, de esclarecer a verdade, em respeito às famílias, né? Que querem saber o que aconteceu com seus mortos e com a história nossa, que foi uma página, hoje eu vejo como uma página negra que vivemos e que seja passada limpo para não ver acontecer novamente. Agora, por exemplo, no caso de ocultação de cadáveres, vocês sabiam quem eram essas pessoas? Eu não sabia, não estou me exibindo de culpa não, tá? Eu não sabia. Alguns eu fiquei sabendo. Por exemplo, o Coronel Cerveira. Eu fiquei sabendo porque no dia o Coronel Fred Perdigão falou, isso aí é um melancia, usou palavrão, né, que é verde por fora, que era do Exército, e vermelho por dentro, e levou. Esse eu sabia, né? E um casal também que chamou a atenção, que foi um casal que eu levei de vez, que é a Ana Kuciski e o marido, né? Porque aconteceu também no caminho, o meu carro pegou fogo, né? E aquilo também marcou. São 3 pessoas que eu tinha certeza, né? Os demais, saber nome, eu só vim saber quando foi escrever o livro, porque aí pelas datas e os aspectos físicos que eu lembrava da pessoa, e chegou à conclusão que são aquelas pessoas, né? Mas eu não sabia nome, porque eu não tinha nenhum contato. Na Casa da Morte, eu chegava de carro, estacionava, como é que era feito o contato? O Coronel Perdigão falava, dia tal, você vai lá que amanhã chegava, porque tinha contato todo dia, né? Você vai apanhar tantas horas, geralmente era à noite, né? Aí quando eu estava aproximando, por HT rádio, falava, estou chegando. Aí eles já estavam preparados. Eu não entrava lá dentro, porque era muito compartimentada a informação. É tanto que o Pablo Malhães, ele, com uma entrevista que ele deu para o jornal Globo ano passado, ele diz o seguinte, que lá tinha duas equipes, a equipe dele e a equipe do Coronel Perdigão, do qual fazia parte um delegado capixaba. Então, é o que ele sabia. Ele me conhecia, Malhães, me conhecia porque eu ia no escritório, na agência do SNI. A identificação daqueles 10, 12 que foram eliminados. 12, né? 12. Ali na usina, que eu sei, foram 12, com mais o tenente Odilon, que eu executei no local, 11 e pouca do dia, entre 11 e pouca meio-dia, né? Até eu mostrei para a Procuradoria agora recente, nós fomos fazer uma reconstituição lá do local, como que foi a aceleração.
Eu falei, olha, porque muita gente que quer assim, as pessoas que querem se defender, que não foi, que não era possível, né? Eu tive lá agora mostrando e provando, né, o que aconteceu. O tenente Odilon, nós recebemos ordem de queima de arquivo, foi queimado muito arquivo, quando estava para fechar as portas, né? Eu recebi ordem de executá-lo. E em Campos... Esse tenente era do Exército? Era tenente do Exército. Ele foi mandado aqui para o Espírito Santo para ficar na minha equipe, ele era perito explosivo, e várias dessas ações que eu me referi, ele que era o perito no explosivo junto comigo, né? Então, no fechar das portas, nessa execução dele, eu executei ele com 2 tiros de 38, meio-dia, você vai ver a casa onde eu executei, que era a casa do filho do dono da usina, chamado João Lisandro, casa de parada de meia, casa aqui, 2 tiros de 38, tira a poltrona que ele estava sentado, né, ficou cheia de sangue, queimamos ela ali no quintal. Eu tinha que viajar, eu tinha que ir para o Rio, deixei o corpo ali com o João e com o Vavá, que está vivo. O João morreu de morte natural, mas o Vavá está vivo. Até hoje... E ele depois na comissão da verdade? Até hoje eu venho falando, eu quero uma cariação com o Vavá, porque primeiro ele disse que não me conhecia. O delegado da Federal, habilmente, o doutor Cândido, no Skype, ligou para conversar comigo, e ele na sala. Aí quando ele me viu pelo Skype, ô doutor Guerra, quer dizer, caiu a casa, quer dizer, me conheceu. Então, mas ele nega, igual todos estão negando. A ordem para queimar esse arquivo, esse tenente, como é que foi? O tenente Odilon, ele era uma pessoa operacional, tinha uma grande capacidade operacional, só que ele estava, naquela época, já usando a capacidade dele para usufruir vantagens particulares, e o SNI não permitia isso. Outras pessoas que foram também queima de arquivo, viram que eram pessoas perigosas que iam causar problema para o sistema depois. Quer dizer, então, eles lhe convenceram de que era justa essa execução. E no caso meu particular também, né? Eu não posso esconder as verdades, né? Eu perdi duas pessoas ligadas a mim, né? Uma era minha companheira, né? Não era casado com ela, mas era minha companheira, e a irmã dela que foram executadas. Eu fui até, pela justiça, responsabilizado por isso, mas hoje eu falo, não tem nada com a história, não tem mesmo, né? E ele era um dos suspeitos de ter sido executor, porque a perícia daqui mostrava que o carro estava parado, então ela parou para alguém conhecido. E Odilon era conhecido da minha esposa, né? E eu fiquei suspeitando dele na coisa, suspeitando, mas não tinha certeza, né? Nesse dia lá em Campos, ele não ia ser executado naquela hora ali, porque era uma hora temerária, era meio-dia, o povo passando todo mundo para lá e para cá. O Vavá, que está vivo, e o cabo Polvorelli, que se fazia presente também, né? E mais o João, que é falecido, né? Estavam lá. O Vavá estava cozinhando um frango a molho pardo, porque eu gostava e também o Odilon gostava. Eu fui na cozinha ver se estava pronto. Quando eu voltei, quando eu passei por ele falou assim: Cláudio, você está esquisito comigo, cara? O que é que está vendo? É por causa daquela... Quando ele falou ele ia falar vagabunda, né? Eu meti a mão, ele também meteu. Eu estava com 38, ele estava com a 45. Quando eu meti a mão, eu atirei primeiro. O tiro pegou debaixo do nariz dele aqui. Ele levantou ainda sacando. Aí o Vavá e os outros, dá outro, que outra coisa. Aí eu passei por trás e dei um na cabeça. Né? Foi ali, quer dizer, hoje eu confesso lá que única assim, eu recebi a ordem, era uma ordem, mas era uma ordem que eu estava executando na época com prazer. Com prazer. Né? Porque na minha cabeça, eu estaria vingando também a minha companheira. Certo? E aí o cadáver dele também foi incinerado. É o que eu falei, que eu expliquei para o procurador lá.
foi o único cadáver que eu não estava presente quando foi julgado no forno. O que me preocupa, eu preocupa não, eu estou fazendo minha parte. Se as outras pessoas não fizerem dela, é problema de cada um, né? Olha, baseado no que eu vim falando, foi esclarecido o caso Rio Centro, que várias vezes se investigou e deturpava, não chegava. Chegou, eu estou responsabilizado, eu e mais alguns coronéis do Exército, né? O coronel Newton Cruz, o capitão à época que estava junto com o Rosário, né? Então, nós estamos todos processados. Então, produziu efeito. No caso da Zuzu Anjo, que no livro eu narro que o coronel Perdigão tinha uma grande preocupação porque ele foi fotografado na época lá. No acidente. No lugar do acidente, entre aspas, né? Bom, eu falei isso no livro e vim falando. Tem uma fotografia que se me mostrar eu reconheço. Aí quando eu recebi as fotos, né, que foi entregue por várias pessoas diferentes, né, várias fotos, né, eu apontei que era aquela ali. Aí quando eu mostrei lá na Comissão Nacional, aí foi divulgado nacionalmente, aí surgiu coisa. Mas mesmo assim tem pessoas que, esse não é ele. O Malhães tinha dito que aquele não era ele, mas aqui, por exemplo, tem um colega de vocês da imprensa que conviveu com ele na época da campanha do Camilo Collor, aqui, o Perdigão era ligado ao Camilo, né? O Camilo era um arrecadador de dinheiro para coisa aqui, né? Arrecadador para repressão. Para repressão, né? E esse jornalista, que é o Rubens, esqueci o nome dele, eu chamo ele de Rubim, mas ele foi chefe da Tribuna, redator-chefe da Tribuna. Essa foto foi mostrada para ele. Ele não teve dúvida, isso aqui é o Perdigão. Então, você vê que no trabalho que nós vemos fazendo, foi esclarecido o Rio Centro, que já estamos com pessoas, e o caso da Zuzu Anjo, que era tudo assim, havia suspeita, mas não tinha prova. E eu mostrei uma prova, que é uma fotografia, colocando... Agora, qual foi a lógica de eliminar ela? Ela estava incomodando? Ela estava incomodando. Ela incomodava. Com as buscas dela, ela estava tornando... Sim, mas a morte dela, assim, num acidente muito estranho, mas ali foi, você vê que ninguém suspeitou à época. Depois da abertura, que veio as histórias, que veio a suspeita. Na época, acidente. É tanto que não teve nenhum inquérito. Até agora, não se abriu um inquérito policial para poder provar que a morte dela foi isso. Se você pegar uma fotografia do acidente, só vai ver o carro. Mas olha bem, a lógica, se eu bato desse lado, eu vou estar amassado desse lado, para capotar. Só vai ver que tem um maçado do lado esquerdo do carro, quer dizer, é o carro que bateu, que jogou ela lá para baixo. A perícia não foi feita. Tem agora 2 peritos lá que está trabalhando na Comissão Nacional, expliquei isso para eles. A própria comissão tem perito trabalhando com ela, mandar fazer uma perícia. Daqui a pouco, como os órgãos da repressão radicalizam os métodos de eliminação da esquerda e intensificam os atentados. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje entrevista um dos principais operadores da repressão durante a ditadura militar. A morte do Malhães, do coronel Malhães, foi queima de arquivo. Na minha concepção, sim. Não só dele, mas do coronel, que eu esqueci o nome, que era o chefe do DOI-CODE na época do Rio Centro, que morreu lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Mesmo modo operandi. Olha, é muito simples. Lá foram mortos por PMs que iam roubar armas dele.
Malhães, mortos por bandidos, né, é comum para roubar as armas dele. Mesma história. E o caso do Fleury, quer dizer, o que começou a incomodar mesmo para que se fizesse a execução dele? O Fleury, ele não obedecia a ordem. Ele fazia o que ele queria. Ele passou a ser ele tinha o apelido de Papa, ele passou a ser o Papa. Papa mesmo, né? E passou, por causa do vício dele de cocaína, ele passou também a se envolver com tráfico. Querendo os louros, né? De quem que ia pegar o Lamarca, quem não ia. Tinha um preso, eu acho que não lembro o nome do preso japonês, não lembro, Japa, parece, que tinha sido preso pelo Fleury. O exército mandou buscá-lo. Ele não queria entregar, acabou quebrando o braço do cara, porque o cara já sofreu tortura, não ia abrir mais, né? Aí ele rompeu com o exército, passou a ter uma ligação só com o CNMar. E passou, como ele estava ligado com droga. E quando que ele foi preso, ele disse, se ele caísse, ele ia levar todo mundo com ele. Eles passaram a ver que ele não era confiável. Foi criada a Lei Fleury para tirá-lo, para poder ele não falar, né? E aí foi quando surgiu necessidade de eliminá-lo. Né? E quando é que começou a tarefa de queimar os arquivos mesmo, os papéis e ordens? Foi quando o Geisel assumiu? Foi a partir de 76. Ah, já? Então muito tarde. 76, começaram em 75, 76. Diz que era para poder ter espaço para as outras coisas. Tá, até esse documento ali lá do arquivo, que é o material do DOPS aqui, foi para esse arquivo, né? Aí esse lá no arquivo. E foi destruído? A maioria foi. O que acontecia era o seguinte, né? Como tinha acabado a guerrilha do Araguaia, não tinha inimigo mais, né? Então fabricava, igual o Malhães e o Coronel Brantes, que está vivo, né? Acabaram com o comunismo, com o partido, acho que é o Partido Comunista da Bahia, depois fizeram uma lei no país inteiro, então foi inventado. Aqui o partido não pegava em arma, era contra a violência, mas era fabricado. Quer dizer, eles precisavam justificar para continuar existindo. E você vê, em 1980, quando nós fizemos uma reunião lá do Hotel Glória, que tinha representante de todos os estados brasileiros, mais de toda a América do Sul e 2 ou 3 oficiais da América do Norte, ali foi bolado um plano que o pessoal está entendendo que eu tinha falado que é a Operação Condor. Ali é uma ramificação, né? Porque foi dada a ideia ali de se praticar atentados, né? E jogar para cima da esquerda, para causar uma revolta da opinião pública para continuar o regime militar. Entendeu? Isso foi em 80? Em junho de 1980. Hotel Glória, eu tenho um jornal da época, daqui, porque lá havia, assim, a fachada era uma reunião sobre segurança pública, né? É tanto que um repórter daqui, chamado Pedro Maia, que faleceu recentemente, ele foi com a esposa, né? Eu também fui com a minha esposa, quer dizer, tinha uma cobertura, uma fachada. Só que nos bastidores que tratou foi disso. E quem presidiu essa reunião é o delegado Celso Teles, lá de São Paulo, que foi o que escreveu a ordem para não fazer a autópsia do Fleury. Quer dizer, um homem suspeito. E o Rio Centro se enquadrava dentro dessa estratégia de provocar grandes... Só que as coisas que saíram errado, né? O Rio Centro foi um desastre, né? Operacional, né? Operacional. A carta da OAB também, que causou uma comoção, não era para ser daquele jeito, né? Inclusive, a explosão que matou a secretária Lídia, parece, né?
E você vai ver que são coisas aí que tem como chegar. Porque a pessoa que levou a carta para ela, que era o parceiro do Rosário, está vivo. E ele falou para a Comissão da Verdade? Não. E como é que o senhor sabe que ele não falou? Porque eu acompanho os depoimentos lá da coisa, não foi depor. Não foi depor. E ela não pode, se a Comissão da Verdade não... Ela não pode ser acionada, inclusive na sua condição de testemunha? Pois é, tem esse aí, tem outras pessoas que precisam de haver diligências, né? Inclusive eu propus por escrito que eu me proponho a acompanhá-los, se quiserem, né? Até essas pessoas, né? Tem um outro também, que esse é da Casa da Morte, né? É possível se chegar até ele, né? Mas precisa de meios. E ele o quê? Ele é do Exército? Não, esse ele foi paraquedista do Exército, era PQD, entendeu? Mas, né, são fatos que precisa de interesse para poder buscar, né? Agora, por exemplo, aqui no Espírito Santo, recentemente, houve uma grande comoção, justificada, aliás, quando a Miriam Leitão, a jornalista, revelou que com 19 anos ela foi presa e torturada numa dependência militar aqui em Vila Velha, não é? Quer dizer, toda essa negativa das Forças Armadas, dizer que nas instalações militares não se fez nada ilegal, cai por terra. Não cai, não tem. Outro dia eu falei na comissão, eu repito aqui agora, o que as Forças Armadas precisavam fazer, no geral, fazer o que eu estou fazendo. Eu errei, as Forças Armadas também errou, chega lá, erramos lá no passado. Hoje, as Forças Armadas é outras Forças Armadas. Os componentes são outros. Agora, tem que, naquele passado ali, houve um erro, houve excesso. E aconteceu lá dentro, aconteceu. Tem pessoas que sobreviveram e acusando, e que foram lá, né? E tem, no caso, hoje eu confesso que peguei pessoas ali para levar para incinerar. Quer dizer, então, por que continuar negando? São fatos evidentes, comprovados, não tem por que negar. O caso do Rubens Braga, do Paiva, né? Oh, não tem. O próprio Malhães, embora ele conta um negócio aqui, depois chegou na comissão, contou outro, mas, de qualquer maneira, está evidente a participação do Exército Brasileiro, né? Então, é isso que as Forças Armadas erramos. Não erramos como um todo, errou, os membros errou, mas como pessoas, componentes das Forças Armadas, nós estamos aqui para pedir perdão à nação. Acho que esqueceu de fazer. É a lógica. Eu creio que aí acabaria até o antagonismo que tem. Quer dizer, a Comissão da Verdade poderia ter feito mais, com os indícios e as evidências. A maioria das pessoas que participaram comigo, que eu conto o caso e envolve-os, elas negam por quê? O medo de ir para a cadeia. Hoje eu não temo, porque hoje eu não temo ir, não é porque eu desisti de viver, não, pelo contrário, eu quero viver enquanto Deus permitir. É porque eu acho que o que fizemos deve que pagar. Que seja de uma maneira moral, né, que eu creio que também que não há interesse para colocar dessa turma, o mais novo sou eu, os outros têm 80 e tantos anos, quer dizer, vai ter um presídio, um asilo, não é nem um presídio, né? Então, é a realidade. As famílias recebem essas informações com um certo sangue frio, né? E a partir daí, eu não vejo da parte delas mágoas comigo, né? Porque você vê lá em Recife, os familiares ficaram agradecidos, porque souberam o que aconteceu. A mãe do Santa Cruz, ela mantinha a chave que ele levou quando saiu de casa até a data que eu estive lá. Quer dizer, acabou essa agonia para ela.
O irmão da Ana Rosa, ele tinha escrever um livro sobre o fato, ele pediu que eu pusesse com a minha letra a data que ela foi incinerada, né? Então, e não tem nenhuma... Uma do Rio Grande do Sul, uma parede de vídeo do Rio Grande do Sul, mantinha contato comigo via e-mail, querendo mais ajuda em outras pessoas que sumiu. Quer dizer, então há um diálogo. O que falta das Forças Armadas é esse diálogo. Olha, erramos, mas queremos, né, não tem como reparar, né? Igual eu, não tem como restituir as vidas que foram tiradas, mas posso cooperar para o esclarecimento da verdade e reconhecer que foi um erro. O senhor acha que, por exemplo, esse relatório que os chefes, os comandantes das Forças Armadas apresentaram, tentando provar que nas instalações não houve nada, isto é uma brincadeira, né? Não, é uma falta de respeito com a opinião pública. Eu falo isso, eu falo sem medo, porque a verdade você não pode ter medo de falar a verdade. Eu já tive muito medo da verdade, porque eu escondia fatos. Hoje não, hoje eu encaro de frente, porque eu tenho um compromisso com Deus que eu sirvo, né? E o senhor acha que essas autoridades, ou o sistema todo policial militar, tem medo de que a lei da anistia seja revogada ou seja contornada e eles paguem pelo que fizerem? Eu creio que o grande receio é esse. Tem o projeto, acho que é da autoria da Arundina, né? E a respeito disso, eu acho que o grande medo é esse aí. Só que eu acho que a verdade é muito melhor ter a verdade, que mesmo que mude a lei, eu creio que pelo sistema do nosso direito aqui, não vai acontecer isso. Não é porque eu quero ficar fora, não, mas pela mentalidade nossa, do brasileiro, nossa concepção de lei. Então, eu acho que esse temor deles é mais, eu acho que o temor moral de reconhecer que as Forças Armadas erraram. Errou, confessa. Errou e reconheceu, e com isso pode se engrandecer. Vai se engrandecer, eu acho que vão ser muito mais respeitados. E isso aí ficou um mau exemplo, não só meu, mas de todas as Forças Armadas, porque continua a tortura em tudo quanto é lugar, continua a polícia matando mais do que nunca. E desaparecendo. E desaparecendo mais do que nunca, porque ficou um exemplo que não houve punição, não houve apuração, sequer apuração, né? Delegado, agora, por exemplo, no seu caso, houve uma prisão, uma prisão, mas pelos crimes que lhe foram imputados comuns, né, na área... É interessante, eu fui julgado por um crime comum, só que esse crime era do SNI. Foi uma ordem que eu recebi dentro da Procuradoria da República, o Procurador-Geral da Abreu, que está vivo, a comissão... ninguém procurou ele até hoje. A única coisa que ele fez foi mudar da Praia do Canto para um balneário aqui, mais nada, está vivo, ninguém procurou. E esse crime foi exatamente o quê? Resumidamente. O Jonas, que era envolvido, uma das coisas era roubo de carro, apreendia um carro roubado, ele ia no coronel, o coronel, por sua vez, ia na delegacia, liberava o carro. Os delegados começaram a ficar bravos, porque estava atrapalhando o serviço deles, né? E iam denunciar isso. Isso vazou, que ia sair essa denúncia. Até aí tudo bem, mas aí ele virou e falou assim, o Perdigão, vai ser uma bomba. Eu falei, mas por que bomba? Não, porque você vai fazer vários atentados. A bomba é uma bomba, mas vai passar por isso mesmo. Só que o tiro saiu pela culatra. Por que aconteceu o tiro saiu pela culatra? Por causa, mesmo eu errado, eu tinha limites. Eu não passava alguns limites, né? Por exemplo, pessoa inocente eu achava que não podia acontecer, que tinha que ser preservado. Mandei colocar a bomba no carro dele. Bom, almoçando ali no Dallas, chega o Jonas no carro que estava a bomba, com duas jovens, chamadas Denise e Deia Gava. Quando eu vi aquelas duas jovens, eu virei e perguntei para o Adilon, onde você colocou a bomba? No tanque de gasolina. Falei, vai morrer as duas. Falei com ele, eu vou pedir o carro dele emprestado, você vai mudar, você vai colocar a bomba de tal maneira que só atinja o motorista.
Foi feito dessa maneira. As duas meninas não sofreram escoriações leves. Só que, quando elas chegaram no hospital, a primeira coisa que elas lembravam, nós almoçamos com o delegado Cláudio Guerra. Aí a manchete no dia seguinte, meu amigo Rogério Medeiros começou, delegado Cláudio Guerra, e realmente era eu. Não que eu coloquei, mas foi descoberto por causa daquele limite que eu tinha, que inocentes não podiam morrer. E qual foi o momento momento da verdade, o estalo? A verdade. Quando eu estava lá iniciei lá no presídio, eu não concordava, eu achava que era injustiça, que eu era um policial, não podia estar misturado com bandido comum. Aí comecei a arrumar artimanha para sair. Bom, chega uma senhora com mais outras pessoas para pregar lá onde eu estava. Aí ela chegou, pediu autorização para entrar lá para cantar. Eu falei, pode entrar, né? Aí entrou, começou a falar, e ela falando, olhando para mim. Aí eu comecei a olhar para ela, porque ela está viva, a gente conta de vez em quando nos cultos, né? Idêntica à minha falecida mãe. Fisicamente era como se eu tivesse visto a minha mãe falando. Aquele dia ali, a farsa começou a cair. Desabou, né? E eu fui mudando. Não foi assim de vez, mas fui mudando. A seu ver, nas duas condições, de pessoa religiosa e de um funcionário público, a comissão, e de cidadão também, a Comissão da Verdade podia ter ido mais fundo e mais longe e mais rápido. Eu creio que sim. Hoje, eu acho que esse presidente da comissão que está lá, que é o Pedro Delari, é o mais imbuído da busca da verdade, focando uma coisa só. Porque nas outras administrações para trás, né, fez assim. Difuso. Aí não estava chegando a lugar nenhum. Não, ele está focando em umas coisas certas aqui, né? Então está conseguindo alguma coisa. Agora precisa mais. Precisa mais. Mais e mais depressa. E depressa, porque tem até dezembro, né? Quer dizer, aquele documento das Forças Armadas dizendo que nada ocorreu nas instalações militares foi um erro infantil. É uma afronta à inteligência de todo mundo, que as provas que aconteceram... A Miriam Leitão? Está tudo aí. Tem a Miriam Leitão, tem muitos outros que foram torturados lá na Barão de Mesquita. Tem muitos que sobreviveram, foram torturados, dão nome de pessoas que ministrou aulas de tortura lá dentro. Tá aí. Né? Muito bem. Queria agradecer essa sua contribuição à verdade, à busca da verdade. A verdade não existe, mas a busca da verdade. A busca da verdade. E mais uma vez, espero não precisar incomodá-lo de novo, mas se for o caso, volto aqui outra vez. Tudo bem. Muito obrigado. E eu queria terminar também, pedir para registrar que o que eu faço, o que eu tenho tentando fazer, não é para vaidade própria, não é procurando holofote, é apenas cumprindo o meu dever de cristão hoje e de respeitador da lei de Deus e dos homens, em respeito à família, né? Então é isso. E também falar para você que foi a única duas entrevistas que eu dei da imprensa nacional. As outras duas que eu dei foi para o exterior. E dizer a você que aquele trabalho que foi feito aqui repercutiu, porque foi a partir daí que as comissões começaram a investigar e desenrolou alguns fatos. O pastor Cláudio Guerra não fez sermões durante o depoimento ao Observatório da Imprensa. Ele quer apenas buscar a verdade. Não tem medo da verdade, pronto a encarar a justiça. Mas desta conversa de 60 minutos, realizada no dia 3 de setembro, no município de Serra, ao lado de Vitória, Espírito Santo, ficou claro que o erro não tem limite. Erra-se um pouquinho, sempre com bons pretextos, e o erro se acrescenta, cresce, se avoluma, extrapola.
O aparelho da repressão acreditava que poderia delinquir em defesa da segurança do Estado, logo descobriu que a delinquência não tem limites. O inspetor Fleury foi queimado porque não via erros no narcotráfico. Cláudio Guerra executou o tenente Odilon porque começou a matar em causa própria. O coronel do Exército Paulo Malhães, do DOI-CODE do Rio, assassinado recentemente, também esteve ligado à contravenção. O malfeito, o ilícito, a corrupção e a delinquência têm uma dinâmica que não pode ser esquecida.